E exigimos isso dos nossos filhos, dos nossos irmãos, de quem congrega conosco, de quem toda a juventude onde nós encontramos e vemos que o jovem tem que se dar mais para o Senhor. Só que quando olhamos para os jovens da Bíblia, principalmente esses dois que eu vou referir aqui nessa noite, nós vamos perceber que eles fizeram a diferença. Primeiro, porque andaram com homens que fizeram a diferença. Primeiro, porque ele tinha alguém que cuidava da sua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui quem está falando é o homem que mais escreveu livro no Novo Testamento. É o homem que mais abriu igreja na época da igreja primitiva. É o homem mais respeitado em todos os teólogos, em todos os pastores, em todos os obreiros, desde a época que ele iniciou seu ministério até o dia de hoje. Quem está escrevendo essa carta aqui é Paulo, escrevendo para um jovem que ele considerava como filho dele, que ele tratava como filho. Louvado seja o nome do Senhor. Só que agora Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele agora não está mais ao lado de Timóteo, ele agora não está mais abrindo igreja, ele agora está preso em Roma, ele agora está condenado, passou pela primeira julgamento, e ele descreve nas suas cartas dizendo que todos haviam abandonado eles. Todos os companheiros haviam deixado ele só no primeiro tribunal que ele enfrentou por causa do Evangelho, por causa da palavra do Senhor. Ele se encontrava sozinho. Agora estava aguardando o último julgamento, e ele sabia que daquele julgamento ele jamais sairia livre. Ele sabia, a Bíblia fala que ele pressentiu o dia da sua morte. Ele sabia que no último julgamento ele seria condenado. Aleluia. E agora Paulo, ele pega uma pena e um papel e vai escrever a última carta do seu ministério, a segunda carta a Timóteo, a quem ele considerava como filho. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo começa a escrever a Timóteo, dando algumas instruções para ele acerca dos falsos mestres, dos falsos doutores, acerca da falsa doutrina que ele poderia enfrentar, que ele podia enfrentar com falsos obreiros. Paulo começa a dizer a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e do ministério que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a fazer uma despedida. No capítulo 4 que nós lemos, Paulo começa a citar nomes de alguém que era importante no período do seu ministério, por onde ele passou abrindo igreja e pregando o Evangelho do Senhor. Agora Paulo começa a citar nomes, e dentro desses nomes, ele falando a Timóteo, dizendo: traga-me contigo a Marcos. Louvado seja o nome do Senhor. Traga-me contigo a João Marcos, que ele é muito útil para o ministério. Aleluia. Paulo sabia que o seu ministério todo ele dedicou a Timóteo, desde o dia que ele conheceu aquele jovem lá na cidade de Lístia. Aleluia. Na sua primeira viagem missionária, quando ele foi apedrejado e dado como morto, aquele jovem presenciou e viu Paulo sendo apedrejado. Quando Paulo vai à segunda viagem missionária, ele pega Timóteo e começa a andar com ele em todas as cidades por onde ele passava, ensinando aquele jovem a ser um bom obreiro na casa do Senhor, a exercer o ministério, a ser um pregador da palavra do Senhor. Timóteo aprendeu aos pés do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver na história de Timóteo que ele nasceu em um lar evangélico,
a sua mãe era crente, a sua avó era crente, só não o seu pai que não era crente, porque ele era grego, mas Timóteo aprendeu com a mãe e com o pai, e quando ele conhece a Paulo, ele decide deixar a mãe, decide deixar pai, decide deixar todo mundo e acompanhar o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias para aprender acerca do reino do Senhor. É total que você vai ver na história de Timóteo, você não vai ver nenhum fracasso. Assim como Paulo foi bem sucedido no seu ministério, Timóteo também foi bem sucedido, só que Timóteo devia todo o seu ministério ao apóstolo Paulo. Foi quem dedicou a vida para lhe ensinar a palavra do Senhor, a ser um bom obreiro, a ser marido de uma só mulher, a ser fiel no seu relacionamento, a ser fiel obediente a pai e a mãe, a ter desejo pela obra missionária, em ser obreiro do Senhor, em fazer a obra de Deus. É vontade de Timóteo. Paulo faz as últimas declarações escrevendo para ele, contando para ele quem era importante para o seu ministério. Paulo dá a Timóteo toda a autoridade apostolada que ele tinha para Timóteo exercer obreiro na casa do Senhor. Timóteo foi preparado pelo apóstolo Paulo e ele teve um ministério bem sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já abro um parênteses aqui para dizer que o fracasso no meio da mocidade hoje, nos dias de hoje, não está. O erro, às vezes, nós queremos apontar em cima deles, mas não está neles, está em cada jovem que precisa de um Paulo ao seu lado, precisa de alguém que acredita nele, que invista nele, que faz ele ter sede e desejo de conhecer a Bíblia, de ler a palavra do Senhor, de ler livro, de ter conhecimento do Senhor. Eu digo isso porque tenho 11 anos de ministério, comecei a pregar a palavra do Senhor com 19 anos de idade, só que todo o meu ministério eu nunca encontrei um Paulo. Eu sei o quanto seria importante para o meu ministério se eu tivesse um obreiro que sentasse comigo e dizer: eu vou te ensinar a palavra de Deus, eu vou te ensinar como é que você vai ser, alcançar para ser um bom obreiro. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode perguntar: mas pastor, como você conseguiu? É claro, eu sei que eu tenho um pai crente, minha família toda crente, mas eu olhando para ele eu sabia que eu queria mais além do que eles tinham, e às vezes pelo conhecimento que o meu pai tem de escolaridade não era o suficiente aquilo que eu queria para o meu ministério. Sabe o que eu decidi fazer? Eu decidi ler a palavra do Senhor. Hoje já li a Bíblia 7 vezes, estou lendo a 8ª vez agora. Já li para mais de 100 livros evangélicos, escrevi 5 livros. Isso porque um dia eu decidi buscar conhecimento. Só que eu não tive um Paulo para me ensinar, só que eu não tive alguém que tivesse formação para me ensinar. Eu tive que aprender sozinho, e confesso a vocês que não é fácil, porque existem muitas perguntas que às vezes você não consegue a resposta, que às vezes você queria alguém para sentar com você e dizer: é isso, é aquilo que a Bíblia está falando. Agora só que eu dependia só do Espírito Santo e de Deus. Quando eu encontrava algo na Bíblia que eu não entendia, eu entrava para dentro do meu quarto, eu ia orar e dizer: Deus, eu preciso entender essa passagem, eu preciso entender essa história. E Deus me dava a interpretação da história. É tão tal que hoje, para me pregar a palavra de Deus, às vezes, questão de 5, 10 minutos, Deus já me dá uma mensagem de 1 hora, às vezes de 40 minutos. Mas isso tudo, eu gastei tempo, 11 anos, estudando a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, jovem: ninguém consegue nada se não gastar tempo meditando na palavra do Senhor. Nós não seremos obreiros diferentes se não tiver conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor, porque não adianta ter falado bem, não adianta cantar bem, não adianta ter uma boa posição, uma boa oratória, não adianta vestir bem. A diferença está quando você abrir a tua
boca e alguém que tem conhecimento dizer: esse aí tem conhecimento do que está falando, esse aí estudou para falar o que está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Timóteo aprendeu aos pés de Paulo. Timóteo se tornou um obreiro diferente que dava estudo para obreiro. Se você ler a primeira carta de Timóteo, a segunda carta, Paulo está dizendo a Timóteo, dando todos o conhecimento que ele tinha para Timóteo, para ser um obreiro diferente por onde ele passar. Aleluia. Só que dentro dessa história nós temos outro jovem, que Paulo, quando está lá dentro da prisão, já sabendo que ia ser condenado, já sabendo que não dava mais para ele sair dali, aleluia. E segundo os historiadores, diz que Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele manda essa carta sem saber que jamais poderia ver Timóteo. Para ele não tinha mais esperança, ele manda Timóteo vir, mas ele não sabia se Timóteo ia chegar com o tempo. Talvez depois do julgamento ele já ia ser condenado, morto, e quando Timóteo chegar, Paulo já não estava mais vivo. Só que Paulo tinha algo a tratar dentro do seu ministério, com um jovem que ele fez descaso da vida dele. Aleluia. Quantas vezes você passa por isso, que alguém não acredita em você, que alguém não quis investir em você, aleluia, que alguém não deu valor a você, por causa de uma atitude errada que você tomou, por causa de uma decisão errada que você tomou. Era esse jovem João Marcos. Segundo os historiadores, ele tinha um desejo de conhecer a Jesus, e quando ele ouviu falar que Jesus ia subir para o monte Getsemane, e lá ele seria preso e condenado e levado à morte, aquele jovem não dá tempo ele pegar uma roupa para se vestir. Ele pega os seus lençóis e se enrola nos seus lençóis e sobe ao monte Getsemane para ver Jesus sendo preso. Aleluia. Então, se você ler nos 4 evangelhos, você vai ver lá a história de um jovem que correu, que fugiu na hora que Jesus estava preso, e ele estava enrolado em lençóis. Só que aquele jovem tinha um desejo de conhecer a Jesus. Ele queria seguir a Jesus, ele queria fazer parte dos discípulos de Jesus, ele queria ser alguém importante. Ele era filho de Maria, louvado seja o nome do Senhor, sobrinho de Barnabé. Barnabé era o seu tio. Aquele jovem viu Jesus sendo preso, Jesus sendo condenado, Jesus sendo crucificado. Ele ouviu falar que Jesus ressuscitou. Ele ouviu falar que Jesus batizou cerca de 120 pessoas com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aleluia. Glória a Deus. E aquele jovem decide entregar a sua vida a Jesus e ver o que era que Deus tinha para a vida dele. Até o tempo que ele ouve falar da conversão de Paulo, e ele vai para a igreja de Antioquia, onde está Paulo e Barnabé. Aleluia. E lá ele estava presente nesse culto, quando ele ouviu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo falou, não foi para Paulo, não foi para Barnabé, o Espírito Santo falou, foi para a igreja inteira, dizendo: separai para mim a Paulo e Barnabé, para uma obra que eu vos tenho chamado. Aleluia. Quando ele ouviu o Espírito Santo falar, dizendo: separa Paulo e Barnabé, ele diz: Barnabé é o meu tio, eu vou com eles. Aleluia. Eu vou com eles para essa obra missionária. Ele chega ao seu tio Barnabé e diz: eu vou com vocês. Aleluia. E Paulo e Barnabé partem para a primeira viagem missionária. E João Marcos também decide ir com eles. Só que no capítulo 13, versículo 13, o escritor ao livro de Atos relata que João Marcos não sabe qual foi o que passou pela sua cabeça. Ele decide voltar para Jerusalém. E não vai seguir viagem, mas Paulo e mais Barnabé. Aleluia. Ele decide voltar porque era um jovem.
às vezes não sabia muito bem qual era o seu destino, não dava muita importância ainda a responsabilidade do ministério. Aleluia. E por causa dessa decisão, que ele decide voltar para Jerusalém e não seguir mais, mas Paulo e Barnabé. Isso custou caro para Jeová. Aleluia. Às vezes talvez é isso que tem passado na tua vida. Às vezes uma decisão errada, que às vezes o teu pastor, o teu líder viu você tomando, às vezes não dá mais crédito em você como deveria dar.